poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, estamos de volta com o programa Em Poucas Palavras. Aqui quem fala é o pastor Augustus Nicodemos e aqui ao meu lado está o apresentador do programa, o Natsan Matias. Como está, Natsan? Tô bem, resolvemos fazer uma inversão aqui, né? Pois é, mas eu acho que eu não dou para isso não, viu? Você que é o apresentador mesmo. É. Mas ainda bem, porque o pessoal, o senhor começou o programa e falou, estamos aqui, será que é o comentarista, é o Natsan? Não, é o pastor Augusto mesmo. Nós fizemos uma brincadeira aqui, trocando a abertura do programa, né? Mas cá estamos nós em mais um programa da 4ª temporada do Em Poucas Palavras. Graças a Deus, né, pastor? Graças a Deus. Nós estamos muito gratos pela audiência do programa, que vem se multiplicando, a quantidade de pessoas que têm manifestado a sua apreciação e gratidão por terem sido ajudados pelo programa é muito grande. E por isso rendemos graças a Deus, a Ele toda a glória. Amém. Os assuntos em torno da volta de Jesus são temas que geram muita curiosidade e não há poucas dúvidas sobre tais questões. Em vista disso, o programa de hoje atenderá ao pedido de um de nossos ouvintes internautas, em especial focando no texto que se encontra registrado por Mateus no capítulo 24, versículo 36. Fica atento no programa de hoje, portanto. Pastor Augustus, o Edifran Lima, de Fortaleza, Ceará, escreveu perguntando. Quando Jesus disse o seguinte, quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. E aí ele pergunta, Jesus não é Deus? Como pode ele não saber o dia? Se ele sabe e disse que não sabia, como é que fica isso, né? Se alguém diz uma coisa que sabe e diz que não sabe, seria mentira, então seria pecado, enfim. Essa é a dúvida do Edifran. Muito bem, em primeiro lugar, Edifran, receba aí o nosso abraço, a nossa saudação. E vamos direto ao que você perguntou. Jesus disse essas palavras no seu famoso sermão escatológico, ou um sermão que ele proferiu no Monte das Oliveiras, às vésperas de sua traição por Judas. Juntamente com seus discípulos, Jesus havia saído do templo, saído de Jerusalém, subiu ao Monte das Oliveiras, de lá dava para ver o templo, e como Jesus tinha dito antes de subir o monte, né, de que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada ali no templo e em Jerusalém, os discípulos curiosos perguntaram para ele, Senhor, quando é que isso vai acontecer? Não é? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o Senhor Jesus então passa a explicar para eles que viriam guerras, rumores de guerra, terremotos, fomes, pestes, inundações, os homens haveriam de perseguir os cristãos, muitos falsos profetas se levantariam e haveria um período de grande sofrimento chamado a Grande Tribulação, que haveria de vir sobre a terra. E no final desse período de grande sofrimento e tribulação, então todos veriam no céu o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. E ele então haveria de arrebanhar através dos anjos os eleitos e os ajuntaria com seu povo. E então seria instalado o tribunal do juízo final. Aqui eu estou rememorando, né, o que está em Mateus 24, né? E o Senhor Jesus começa então a avisar para eles, né, de que eles deveriam estar preparados para o dia da vinda do Senhor, que eles fossem como os empregados cujo patrão viajou e deixou tarefas com eles e que eles não sabiam quando o patrão haveria de voltar, então o melhor é estar preparado sempre, né? Trabalhando, cumprindo sua função e assim por diante. Jesus até disse, se o dono da casa soubesse quando o ladrão ia entrar, vigiaria e não deixaria, né, que o ladrão entrasse. E aí ele até fez uma comparação, ele disse que o dia do Senhor viria como ladrão de noite, não é? Em dia e hora que ninguém espera. E aí então o Senhor Jesus explicou, né, que esse dia e a hora da sua vinda para trazer o juízo sobre a humanidade, só quem sabia era Deus Pai. E nem os anjos no céu, os anjos são os seres celestiais que atendem na presença de Deus, são os mensageiros de Deus aqui nesse mundo, nem os anjos sabiam e nem ele,
né? O Filho de Deus enquanto aqui nesse mundo. E respondendo então à pergunta, essa declaração de Jesus reflete a mais absoluta verdade do momento que Jesus estava vivendo. É importante aqui levar em consideração a pessoa de Jesus Cristo. Jesus era plenamente Deus, isso é verdade. Sim. Ele não deixou de ser Deus durante os momentos que ele estava aqui nesse mundo. Jesus não existiu, né, só a partir do momento que ele nasceu do ventre, ou foi concebido no ventre da Virgem Maria e nasceu. Né? Na verdade, Jesus é Deus Filho, ele é co-igual ao Pai e ao Espírito Santo. As três pessoas da Trindade existem desde toda a eternidade, são dignos da mesma honra, glória, participam dos mesmos atributos, os três são oniscientes, onipresentes e onipotentes. O que acontece é que, no plano desse Deus Trino, Deus Filho assume uma natureza humana para poder morrer pelos pecadores. Ao assumir a natureza humana, Deus Filho assume a natureza humana na pessoa de Jesus de Nazaré, desde o ventre de Maria. Ao fazer isso, ele se esvaziou de prerrogativas que ele tinha sem deixar de ser Deus. E uma das prerrogativas das quais Jesus se esvaziou, por exemplo, foi a da onipresença. Jesus de Nazaré, quando estava na Galileia, ele estava na Galileia. Né? E Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, mas Jesus se limitou fisicamente. E também a sua onipotência, houve um esvaziamento também, porque ele sofreu, sentiu fome, sentiu dor, chorou, sangrou e eventualmente morreu. Não é? Porque ele era verdadeiro homem. E aqui está o grande mistério, não é? Que Deus se fez homem na pessoa de Jesus de Nazaré. E o que você tem ali na pessoa de Jesus, né, no indivíduo Jesus Cristo, é a convivência dessas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Elas não se misturam, elas não se confundem. Não é que ele era 50% Deus e 50% homem, ele era 100% Deus e 100% homem. Então, quando ele diz ali que ele não sabe o dia nem a hora, ele estava falando como homem. Não é? Como homem que ele era, limitado no seu conhecimento por causa da morte que ele haveria de padecer. Então, durante o seu estado de humilhação, Deus Filho esvaziou-se. Está lá em Filipenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter em mente a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo como Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. A gente chama isso de kenosis, né, que é o nome que se dá em grego para isso. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, e na forma de homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, no seu estado de humilhação, Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, estava limitado em algumas das qualificações ou de atributos que ele tinha como Deus, sem que isso implicasse na perda de qualquer grau de divindade que porventura ele tem. Isso é tão complicado, Nathan, que a gente chama isso de um dos mistérios, né, que a Bíblia apresenta. Das duas naturezas de Cristo convivendo numa mesma pessoa. Não eram duas pessoas, era uma única pessoa com duas naturezas. Esse é um mistério que os teólogos já estabeleceram desde o concílio de Nicéia, Trento, Calcedônia, passou por tudo isso no início da história da igreja cristã e que é um dos pontos da nossa fé. Um outro mistério é a Trindade, não é? É um único Deus no qual coexistem, subsistem três pessoas distintas. Um outro mistério também é a relação da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Então, estes mistérios fazem parte da doutrina cristã e é natural que o façam, né? Porque nós estamos aqui lidando com um ser que é completamente outro, né? Superior, eterno, imutável na sua essência, nos seus planos, seus propósitos, e nós não o podemos compreender completamente, não é? Então, ao dizer aos seus discípulos que ele não sabia a hora, Jesus de Nazaré estava sendo absolutamente honesto, né? Como ele sempre foi, né? E verdadeiro, né? Não havia mentira nenhuma ali. A chave talvez seja mesmo o fato de que Jesus a si mesmo se esvaziou. Por uma questão de escolha, de decisão. Você vê, tem um outro episódio que é muito parecido. Ele está na multidão, quando uma mulher vem por detrás,
toca nas suas vestes, dizendo: se eu tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. E quando ela tocou, ela foi curada. E o texto dos evangelhos diz que Jesus sentiu que dele havia saído o poder. E ele se volta e pergunta: quem me tocou? E eu acho que aquela pergunta foi uma pergunta sincera. Sim. Não é? Ele queria saber quem foi que tocou nele. Tinha os olhos nas costas. Não é? Exatamente. É interessante também, eu vejo ele diante daquele chamado jovem rico, né? Aquele homem rico, que ajoelhando perguntou: bom mestre, e aí Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Eu acho que Jesus ali estava querendo perguntar ao jovem rico se o jovem rico realmente acreditava que ele era Deus, né? Porque ele disse assim: bom mestre. E Jesus disse: bom, mas você sabe que bom é somente Deus, não é? Você está dizendo com isso que eu sou Deus, que você está reconhecendo isso? Então, eu imagino que vai nessa mesma linha, juntando mais uma vez as duas pessoas, né? A pessoa humana de Jesus e a sua pessoa divina. Então, eu creio que essa é a resposta. Agora, Jesus hoje, tendo regressado à glória, né? Tendo ressuscitado dos mortos e subido aos céus, foi glorificado, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e naturalmente ele sabe de tudo. Sabe, né? O momento, o dia e a hora que ele vai voltar. Então tá bom, está aí o Edifran que fez a pergunta, e a resposta é não, Jesus não pecou e ele foi verdadeiro conforme aquilo que nós ouvimos no programa de hoje em relação a essa questão. A Fé Reformada edição 2016, o tema é exatamente esse tema. Nadson, obrigado por lembrar. Encontro da Fé Reformada em Goiânia, edição 2016, no mês de outubro. Você pode encontrar as informações no site da nossa igreja, pipg.org, não é? .org. O preletor será o Dr. Joel Bick. Eu estarei também falando, Leandro Lima, Mauro Meister, Milton Júnior da nossa igreja. Nós vamos procurar tratar exatamente destes textos relacionados com escatologia. A vinda de Cristo, o milênio, o arrebatamento, o anticristo, a grande tribulação, o tribunal dos últimos dias, enfim, tudo isso vai ser tratado nesse... Corra, porque as vagas são limitadas. É isso que eu ia dizer, porque eu tenho a impressão que essa edição, como foram as outras, mas essa aí tá... O pessoal está querendo muito saber sobre esse tema, e se você não for agora no site, como já foi dito, pipg.org, apenas isso, não põe BR, www.pipg.org. Aí lá tem link para o lugar onde você vai fazer a inscrição. Faça hoje, agora, nesse momento, ouvindo esse programa, terminou, vai lá fazer, que senão você pode ficar sem, ainda mais com essa divulgação aqui, pode ficar sem vagas. É isso aí, Nadson. Um grande abraço para você, nosso ouvinte, obrigado pela sua audiência. Nós estaremos de volta numa próxima edição do programa Em Poucas Palavras. Quando o dia final chegar e a voz do Senhor ecoar, pela terra e céu se verá que os justos se levantarão, clamando glória a Deus. Cristo retornou para os céus. Maravilhas então vamos ver, dos mortos renascerem, justos e fiéis, que em Cristo adormecerão. Lágrimas vão secar, para sempre haverá paz nos corações. Transformados então, nosso Deus nos fará, todo mal se acabará. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia.